E aí, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu tenho que dar essa falsificada mesmo porque eu estava conversando já com algumas pessoas, né? E daí a gente, para começar a gravar o vídeo aqui, para ficar bonito, a gente tem que dar uma de ator de telejornal, né? Daquela falsificada aí. Então, boa noite a você que está caindo de paraquedas nesse curso do que é mesmo? Eletrotécnica. É um curso de eletrotécnica, gente. Eletrotécnica para o pessoal da engenharia de produção. Porque o engenheiro de produção, além de produzir, ele tem que conhecer outras coisas, né? Agora, conta para mim, engenharia de produção não é um jeito mais chique de falar administração de empresas? O que vocês acham disso? Qual que é a diferença de um curso de administração de empresas para engenharia de produção? Hã? Ah, porque tem engenharia no nome, engenharia mais bonito, né? Não, a diferença é que em administração de empresas eu duvido que eles tenham eletrotécnica na grade, cara. Essa é a diferença. Então, se você estivesse fazendo administração, você jamais teria condições de ter aula comigo. Olha que coisa. Isso. A diferença é que engenharia de produção vê a base das engenharias. Sim, né? O curso de engenharia de produção foi montado para você ter conhecimento de administração, vamos dizer assim, né? De empresas, mas do ponto de vista mais técnico, mão na massa, por exemplo, né? Legal, né? Então a gente tem que ver eletrotécnica. Então tem que ver mecânica de fluidos, né? Tem que ver, né, algumas teorias que o pessoal do curso de administração de empresas não vê. Ah, mas eles veem outras coisas que nós não vemos. Por exemplo, eles conhecem as teorias administrativas, né? Então o cara conhece lá. No final das contas, vocês vão ter uma ou duas matérias que vão tratar especificamente dessas coisas, mas a gente não vai ver com a profundidade que eles veem, né? Tipo assim, Taylor, Fayol, né? Sistema Toyota de produção, bonito, né? Como que o Ishikawa fazia as coisas lá no Japão, né? Vamos falar de qualidade, né? Prêmio Deming, tá? Teoria geral de administração propriamente dito. A gente tem uma outra matéria que vai dar umas pinceladas, né? E na realidade, engenharia, a ideia da engenharia em si, engenharia é mais ou menos uma física aplicada, tá? Desde a engenharia de. Agora tem engenharia de tudo, né? Antigamente era só engenharia civil e engenharia militar. Era só isso que tinha. Engenharia civil e engenharia militar. Né? Porque antigamente só tinha engenharia militar mesmo. Quem fazia tudo eram os milicos lá. Os caras que faziam tudo. Daí os civis falaram assim: não, tem que ter engenharia para nós também. Por que quem constrói ponte no Brasil é só os milicos? Legal, então vamos fazer uma engenharia civil. Né? E daí a gente foi evoluindo e chegou no onde está. Então a gente tem engenharia de marketing. Né? Bonito, né? Engenharia de mídias televisivas. Eu vou ainda montar um curso assim. Né? Engenharia de mídias televisivas. Engenharia política. Olha que coisa maravilhosa. Engenharia política. Né? Só para ter engenharia no nome, né? Mas beleza. Vamos lá. Vejamos onde estávamos. Nós estávamos no capacitor. Né? A gente no curso de eletrotécnica, a gente entende um pouquinho, né, de como que é a eletricidade, como que ela se comporta, e a gente vê também alguns componentes, né, que participam dos circuitos
elétrico e eletrônicos, tá? Que dizem respeito a tudo que a gente vai encontrar nas fábricas, né? Então, se você pensar que você vai estar trabalhando para gerenciar uma empresa, e nessa empresa vai ter uma linha de produção, tá? Com um sistema automatizado de produção, por exemplo, com um monte de máquina ligada em rede, né? E você vai ter que administrar essa bagunça toda. Então você tem que ter algum conhecimento, né, de programação, de redes industriais, tá? Tem que conhecer um pouquinho da teoria geral da administração, porque você vai administrar. Tem coisas que a gente tinha que conhecer no nosso curso, e infelizmente a gente não conhece, que é um pouco de relacionamento humano, né? Então a gente poderia ter algumas cadeiras de sociologia, né, para a gente aprender a lidar com subordinados, né? Porque a gente imagina que um dia a gente vai ser gerente, né? A gente está fazendo engenharia e a gente quer crescer na vida da gente, né? Então a gente tinha que aprender um pouquinho de psicologia, né? Sociologia, né? Para a gente aprender a ouvir, a respeitar opiniões contrárias, né? Tudo, obviamente, com enfoque para melhorar a nossa empresa, melhorar a administração, melhorar a nossa produção, tá? E melhorar a qualidade dos nossos produtos, tá? Porque o objetivo final de toda empresa é agradar o povo. É um jeito disfarçado de dizer que a gente quer ganhar dinheiro mesmo, né? A gente quer prosperar economicamente, né? Principalmente no mundo capitalista que nós vivemos. E eu ainda quero acreditar, com a minha experiência, que o mundo capitalista ainda é um mundo melhor do que aquele mundo utopista, comunista. Eu não sou comunista, detesto comunismo, tá? Então, respeitem-me pela minha idade, pelo menos, né? Vocês podem discordar de mim, tá? Mas eu penso assim e... Bom, então, ó, já falamos tanta besteira, já entrou mais algumas 3 ou 4 pessoas aí, que eu não sei quais são, porque eu estou vendo esse diagrama aqui, né? Que é nada mais é do que um circuito elétrico que a gente estava trabalhando. E eu falei para vocês que um capacitor nada mais é do que um circuito que armazena energia. Como que ele armazena energia, né? Quando você coloca uma bateria aqui no circuito, tá? As carguinhas positivas que eu chamei de verdinha aqui, elas vão de uma certa maneira se distribuir por aqui, né? E elas vão impregnar uma placa que pode ser de algum material condutor qualquer. Obviamente, essa placa tem um tamanho, tem uma espessura e tal, mas por enquanto a gente não está muito preocupado com isso. E as carguinhas negativas aqui da bateria, né? Que a bateria a gente já viu o que é. Ela vai correr aqui, né? Por esse fio, vai se distribuir aqui, né? Ao torno, no entorno de tudo isso, até que o capacitor fique com a tensão equivalente à tensão da bateria. E o que eu falei na última aula é que, assim, se a gente for aumentando, tá? Se a gente conseguisse aumentar a tensão da bateria, tá? A gente ia aumentar a tensão que ia ficar, entre aspas, a diferença de potencial que iria ficar guardado entre as placas desse condutor, desses condutores, né? Para o capacitor funcionar entre os condutores, a gente coloca alguma coisa que nós chamamos de isolante ou de elétrico, né? Que é um material que simplesmente vai impedir que aconteça a passagem da corrente elétrica de uma placa para outra, ou seja, vai impedir que as cargas negativas vão para cá, né, para esse lado, porque a intenção delas é encontrar esse positivinho aqui e fazer criancinhas, né? E a intenção dessa carguinha é fazer o contrário, é vir para cá. Se a gente põe um isolante aqui no meio, uma tauba, a gente põe uma tauba no meio, que a madeira é isolante. A tauba não vai deixar que isso aconteça. Mas a gente entende que, se a gente for ver intrinsecamente o que está acontecendo na taubinha, que a gente põe lá, né, é que existe, vai existir, gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Como que eu faço para dar zoom aqui? Achei o zoom aqui. Então, vai existir aqui dentro, vai surgir, né? A gente não vai estudar
assim, com essa profundidade, né, o capacitor, né? Mas para a gente entender algumas coisas, tá? É até importante que aqui dentro, no dielétrico, vai surgir um campo elétrico, né? Porque lembra que eu falei que campo elétrico ele surge só por existir cargas, né? E se as cargas têm polaridades diferentes, tá? Elas tendem a se atrair, né? E se elas têm polaridade iguais, elas tendem a se repelirem. E aqui no capacitor também vai surgir um campo elétrico no dielétrico aqui, ó. Não vai acontecer a passagem, né, da corrente elétrica, mas vai acontecer um campo. Então a gente consegue estudar o capacitor também, entendendo que dentro dele tem um campo elétrico ali, né? E campo elétrico, a gente viu lá numa aula bem atrás, que campo elétrico nada mais é do que energia potencial, ou diferença de potencial entre cargas, né? Então é interessante a gente ter essa abordagem, mas em que isso vai facilitar a nossa vida? Bom, até o momento em nada, né? Nada, mas é importante a gente saber disso, porque se a gente for aumentando. E eu vou falar uma outra coisa para vocês, hein? Imagina uma bateria desse jeito e eu vou fazer uma outra coisa aqui, ó, que você vai ficar assim abismado, né? Porque essa bateria aqui é uma bateria fixa, né? Uma bateria fixa que quando eu desenhei aqui na aula passada, eu atribuí a ela 25 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre os polos dela é 25 volts e ela consegue armazenar, né, energia química aqui dentro, através do ácido que tem aqui, daquela dissociação de não sei o que lá, blá, 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 até 25 volts, né? Mas é assim, como tudo, a gente tem alguns símbolos que nos ajudam a entender outras coisas. Por exemplo, existem algumas baterias, tá? Que elas são, tá? A gente pode chamá-las de baterias variáveis. O que é isso, César? É uma bateria que tem um botãozinho, que pode ser uma chavinha, né? E você pode ajustar ela para tensões que você quer. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram, mas em algum lugar você compra baterias que você chaveia ela, ela fala 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts, 18 volts. Tá? Ou 21 volts, 19 volts, sei lá. O cara faz a bateria, né? E você consegue ajustar a saída dela. Pô, mas bateria, cara, eu nunca vi. Eu vi fonte de alimentação, tá? Mas bateria mesmo, eu não vi. Tá bom, então vamos imaginar. Eu falei para vocês que toda bateria tinha um resistor interno. Então vamos imaginar que a gente vai desenhar um resistor interno aqui, vermelhinho, tá? E esse resistor interno, tá? Ele tem uma, uma possibilidade de você variar a resistência dele em função de mexer no botãozinho. Tá? E se você mexer no botãozinho desse negócio aqui, a tensão que eu vou ter aqui, tá, é diferente da tensão que eu vou ter aqui. Tá? Vou colocar um Bzinho menos menos aqui. Tá? Ou seja, vai existir uma queda de tensão nesse resistor interno, e esse resistor interno, então, vai ajustar a minha saída de cargas aqui, para ela ter uma tensão menor, por exemplo, que 25 volts. Tá? Que pode ser 24, 23, 22, não interessa. O fato é que existe uma situação onde a gente pode fazer uma montagem desse jeito e pôr um botãozinho na bateria para a gente ajustar a saída dela. Tá? Se a gente quisesse, tá? Então, mas o que é importante eu falar para vocês é que existem, né, componentes que quando eles têm essa flechinha atravessado neles aqui,
no símbolo deles, significa que eles são reguláveis ou variáveis, tá? Então tá bom. Ah, mas você desenhou na bateria, podia, o capacitor também pode ser? Sim, a gente pode ter também capacitores variáveis, tá? Mas a gente não sabe nem direito o que é um capacitor. Capacitor, como que a gente vai falar do capacitor variável? Ou do resistor variável? Como que ele varia? Bom, tem uma série de jeitos de fazer o resistor apresentar uma variação de resistividade. Você pode eventualmente lixar, por exemplo, o resistor. Quando você lixa ele, cai pozinho, né? E se cair pozinho, significa que tem menos massa ali, né? E se tiver menos massa, a gente tem menos área. Se tiver menos área, a gente aumenta a resistividade. Lembram-se disso? Então, existem possibilidades de se fazer componentes. Ah, mas daí, mas no resistor, você não vai ficar lixando o resistor, né, César? Não, a gente não vai lixar o resistor. Ele é constituído de um componente fixo, tá? Que nem um, sei lá, o material que ele é feito tem uma parte fixa e tem uma parte que vai rodando nessa parte fixa, que é um contato. Então a gente chama de potenciômetro, que é um resistor variável, tá? Mas por que eu falei isso? Eu falei isso só por causa da flechinha da variável aqui, porque daí a gente tem que fazer uma abstração, um modelo, imaginar que a tensão da bateria vá crescendo e cresça para 25 mil volts. Poxa, se a gente colocar uma bateria de 5 mil volts aqui, teoricamente, eu teria muita carga positiva distribuída no circuito, tá? 25 mil volts é uma diferença de potencial muito grande, tá? O que faz com que o campo, tá, elétrico existente aqui no dielétrico, que é o isolante, seja um campo muito intenso. E quando o campo é muito intenso, pode acontecer, dependendo da matéria com que o campo é, com que o material isolante é feito, tá? Essa matéria ela pode romper ou ionizar, né? Ou seja, vai acontecer uma passagem de corrente elétrica por ela aqui. Ó. Da mesma maneira, eu falei que as nuvens fazem, né? Porque em vez de eu colocar uma tauba, uma taubinha de parteleira, né? Uma taubinha de parteleira, eu coloco ar. O ar também é um isolante, né? Então, esse capacitor aqui que eu criei e coloquei um ar no meio das duas placas, ele também vai concentrar as cargas e também vai ter um campo elétrico aqui. E esse campo elétrico também, dependendo da diferença de potencial entre as cargas aqui, ele pode romper-se, tá? Bom, para não romper, tem a possibilidade de eu afastar mais, né? Ou seja, se eu afastar mais, tá? Se eu afastar mais, eu aumento a distância entre os elementos que estão polarizados. O campo, ele continua do mesmo jeito. Né? Ele continua existindo. A intensidade, a intensidade de campo vai continuar lá. Tá? Né? O campo vai continuar aqui. Só que como está mais distante, eu preciso de mais cargas aqui para romper essa isolação aqui. Então, eu teria que, por exemplo, colocar, sei lá, 50 mil volts. Não sei, estou chutando o valor. O que eu quero mostrar para vocês não é o quanto, mas é o que acontece, o efeito. Ou seja, os capacitores, eles dependem das áreas dessas plaquinhas, que eu não vou conseguir desenhar em 3D aqui, né? Mas a gente entende que isso daqui é uma placa, pode ser uma placa reta, um quadrado, um retângulo, tá? Ou, e tem uma distância aqui. No caso do ar, quanto maior a distância das placas, maior a quantidade de isolante, portanto, para romper esse isolamento aqui, tá? Vai precisar de uma tensão maior, ou de um acúmulo maior de cargas, tá? Mas acontece às vezes. Tá? E quando acontece, é como se abrisse um canalzinho aqui, ó,
ionizado que vai passar uma corrente elétrica para cá. E se passar essa corrente elétrica, o capacitor deixa de ser o capacitor. Ele queima, ele explode, ele vaza. E eu lembro de ter falado para alguma turma, não sei se para vocês, que na realidade os capacitores eles não são bem feitos de placas paralelas e constantes, assim, rígidas, né? Eles são feitos de placas paralelas de material que é perfeitamente enrolável, né? Então a gente pode colocar uma placa de um determinado, sei lá, condutor qualquer. Depois a gente passa manteiga no meio, a manteiga é isolante. Daí a gente põe uma outra placa em cima. Depois a gente enrola. Saca, né? Como que, né? Tem gente que está acostumado já, né? Daí o cara enrola ali, ó, e depois enfia dentro de uma máquina, onde vai jogar um plástico ali no meio, né? E vai ficar tudo enroladinho, bonitinho, né? Que nem as baterias, né? As pilhas, na realidade que a gente conhece, elas são feitas de placas, só que as placas elas são enroladinhas também. Então os capacitores também são enroladinhos, tá? E dependendo se é manteiga, se é gel de cabelo, se é, sei lá, uma tinta epóxi, sei lá o que você vai pôr entre as placas aqui, desde que seja isolante o material, vai acontecer isso e o capacitor vai funcionar como capacitor. Só que ele é construído e tem um limite de cargas que ele pode carregar. Esse limite de cargas é o que a gente chama de capacitância. Tá? E, como eu falei na aula passada, também a capacitância, ela determina a quantidade de cargas, né, que a gente pode carregar no capacitor. E quando a gente faz isso num circuito desse aqui, a capacitância vai levar um tempo para você carregar o capacitor, para ele ficar carregadinho desse jeito aqui. Tá? E existe um tempo, porque você vai colocar, tá? Tem a resistência do fio aqui, depois tem um resistorzinho, né? O tempo a gente chama de tal, que é o tempo de carga do capacitor, é o tempo que leva para que ele iguale a quantidade de cargas que tem na bateria do circuito, né? E as placas dele. Esse tempo é função do R, da resistência e do capacitor, né? Ou da capacitância, ou da capacidade que o capacitor tem de armazenar cargas. Capacitância é dada em Faraday e resistência é dada em ohm, tá? E daí o que acontece é que o tal que eu tinha que inserir aqui, o que eu tenho que inserir mesmo? Inserir símbolo. Vamos ver se eu acho um tal que é bonito. Cadê o tal? Tem um tal bonito aqui. Cadê o tal? Ah, eu não quero Epsilon. Mas isso não é tal. Aqui também não. Sigma. Ah, não sei onde está um tal bonito. Será que está mais para baixo? Gente! Gente! Cadê o tal bonito aqui? Ah, se não tem o tal, eu vou colocar esse aqui. Esse aqui é bonito também. Ah, vai ser esse daí. Então, a gente vai chamar disso daqui, que eu não sei que símbolo que é, tá? Mas é o nosso tal, vai ser o nosso tal. E o nosso tal é o tempo de carga. Então, o tempo de carga do capacitor vai depender do tal, tá? Que é a multiplicação entre a resistência e o capacitor no circuito. Tá? E olha que interessante. Se a gente pegar uma curva, deixa eu ver se eu acho uma curva. Curva de carga, de constante de tempo, aqui uma curva de carga. Tá legal, essa acho que dá para. Vocês estão aí ainda
capacitor. Capacitor, não é isso que eu queria. Não quero isso, eu quero a captura. Captura de tela para eu pegar a foto e roubar a foto. Captura, ferramenta de captura, é isso que eu quero. Tá? Ferramenta de captura. Ferramenta de captura. Ferramenta de captura. Pô, eu juro pra você que eu cliquei na ferramenta de captura. Por que ela não abriu aqui para mim? Agora abriu. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Bom, daí a gente entende que para o capacitor carregar aqui, tá? Deixa eu pôr um slide intermediário aqui, tá? Tem uma curvinha, né? Por exemplo, a tensão dele vai estar em zero no primeiro instante, daí você vai ligar a bateria, tá? E em um certo tempo, tá? Eu vou ter a carga completa, ou seja, eu vou ter a porcentagem de capacitância do capacitor completa. Bom, e dá para a gente entender também que, de alguma maneira, né, dependendo do resistor, se eu desligar a bateria ou colocar as perninhas, os terminais do capacitor em curto, vai ter um tempo, né, que ele vai levar para ele descarregar. Mas daí na aula passada você falou que se você jogar isso daí na mão do bicho, o bicho vai levar um choque. Vai, porque a resistência do corpo humano vai ser muito baixa, tá? Então, a constante da resistência do corpo humano multiplicado pela capacitância do capacitor ali, vai dar um tempo muito curto. Então, vai dar um curto-circuito, porque o tempo é curto de descarga. Então, ele vai levar um choque. Vai por mim que ele leva. Tá? E daí a gente dá risada e tal, né? Porque ele não vai morrer, né? Você não vai fazer isso pro cara morrer, né? Você só vai fazer isso pro cara levar um sustinho, né? Beleza. E tem uma formulinha também, tá? Que os caras dizem que para que o capacitor fique totalmente carregado ou totalmente descarregado, tá? Ele leva mais ou menos umas 5 constantes de tempo dessa aqui, para que ele fique carregado e descarregado. E se a gente analisar aqui a curvitia, tá? Tá vendo que ela faz? É uma curva, não é uma reta, né? E essa curva aqui, ela pode ser descrita matematicamente, uma curva exponencial. Legal. Então, mas por que exponencial? Como o cara descobriu? Meu, o cara fez teste, né? O cara é ciência, não é? A engenharia não é a ciência aplicada sobre as coisas do dia a dia. Então, o cara fez experiências lá. E ele chegou a essa conclusão aqui, tá? Que a tensão de carga do capacitor, tá? É igual à tensão da fonte, tá? Vezes, tá? 1 menos E elevado ao tempo sobre a constante de tempo tal que eu, só para ferrar com a vida de vocês, vou colocar esse símbolo aqui, ó, tá? Para a gente ter a fórmula certinha, né? Porque dá preguiça de fazer a fórmula, né? Porque para fazer fórmula tem que vir aqui, inserir equação, né? Daí inserir equação, vamos colocar essa equação aqui qualquer não, inserir uma nova equação, tá? Daí eu vou colocar assim, VC é igual a V vezes, tá? Abre parênteses, 1 menos, daí tem que vir aqui inserir esse negócio aqui, ó, tá? Onde um é o E, e esse cara aqui é elevado a menos, daí tem que vir aqui inserir uma fração, né? T,
Opa, não é que eu tenho em cima. T sobre esse cara aqui que eu não sei o que é. Aí, filho. Ué, por que não foi aqui no negócio? Deixa eu ver. Isso. E daí eu saio daqui. É para sair e fechar o parênteses. Vai fechar aqui embaixo. Não é isso que eu quero. Então tem que dar um del aqui. Tem que dar um del aqui. Ah, meu Deus do céu. Vocês veem por que eu não desenho equação, né? É assim mesmo, vai ficar desse jeito aí. E seja o que Deus quiser. Essa é a equação. Tá. Bom, beleza. Então, dá para calcular, né? O cara, nas provas, aí os caras pegam e falam assim: dado um circuito capacitivo com capacitor de tantos microfarads, ligado em série com resistor de 100 quiloohms, né? Qual é e uma fonte de 25 volts, qual é o tempo, né, que leva para o capacitor se carregar totalmente. Daí você põe nas fórmulas lá, calcula. Tá? Mas para a gente não é importante eu calcular isso daí, né? Para a gente é importante entender o que acontece. Tá? E o capacitor, então, é isso. Uma vez ele carregado no circuito, se você tirar o resistor, tirar a fonte de alimentação, o capacitor vai ficar com aquela carga. Tá? E, eventualmente, se você colocar um resistor e colocar a outra perninha do resistor voltando para o capacitor, ele vai se descarregar. Então é por isso que a gente fala que o capacitor é um armazenador de energia. Tá? Porque ele consegue manter uma tensão nele. Se a gente tiver um capacitor muito grande, mas muito grande, de uma capacidade de carga muito grande, tá? A gente consegue fazer com que esse capacitor ele fique muito tempo carregado no circuito. Então, se a gente fizer um circuito com resistores muito altos também, o tempo de descarga desse capacitor vai ser muito, mas muito grande. Então, a gente pode usar o capacitor como se fosse uma fonte, em alguns sentidos, né? Mas não para 20 dias, 30 dias, 40 dias, né? Vai depender também da quantidade de corrente, né, que a tensão do capacitor, essa diferença de potencial vai gerar. Tá? E isso tudo é calculado, a gente consegue calcular tudo isso. Mas o mais importante, talvez, para a aula de hoje, não seja o capacitor em si. Né? O que eu quero dizer é que o capacitor ele tem uma característica que é assim, ele funciona muito bem, né? Desse jeito que a gente está falando, quando a gente aplica aqui uma tensão contínua. Né? Mas olha o que aconteceu na vida de um cientista um tempo atrás aí, e você vai ver que o negócio o negócio complicou a nossa vida. Todo mundo sabe o que é uma bússola, né? Uma bússola é um dispositivo magnético, tá? Que em inglês o pessoal chama de compass, né? E a gente às vezes não sabe a tradução e a gente vê texto e não entende, né? Porque os caras não traduzem certo. Bom, tudo bem. Então, o que é a bússola? Alguém aí tem alguma dúvida? Vocês aí que estão no um dos 15, somente 15 participantes da aula, alguém tem dúvida do que? Alguém sabe o que é uma bússola? Ou não sabe o que é uma bússola?
Parece, parece que é um conhecimento, assim, comum, né? Pode ser que tenha um ou outro que não saiba, não lembra o que é bússola. Não é vergonha nenhuma a gente não saber o que é uma bússola, né? Porque às vezes, né, a gente nunca teve curiosidade de ver, tá? Mas a bússola nada mais é do que um dispositivo onde a gente tem uma agulha imantada e a gente sabe o que é o ímã, né? Já da natureza, a gente não necessariamente entende como ele funciona, mas a gente sabe que ele existe. Todo mundo já deve ter pego um ímã desde criança na mão, né? E grudado um ímã no outro, né? Então, o ímã é um material que tem a característica de se grudar nos ferros, né? Tem alguns materiais que apresentam a propriedade de ser atraídos pelos ímãs. Tem outros materiais que não, né? Então a gente já vê que os materiais eles podem ter o mesmo material, por exemplo, né, o cobre, ele pode proporcionar passagem de corrente elétrica por ele fácil, mas pode ser que ele não seja atraído por um ímã com tão facilidade. Então os materiais todos eles têm características, propriedades diferentes, né? Tem algumas propriedades que a gente observou na natureza ao longo dos anos, né? E a gente conseguiu classificar esses materiais aí em coisas com classificações referentes, por exemplo, ao magnetismo. Então, a gente sabe, descobriu o que era o magnetismo, a gente descobriu o que era lá ó, a magnetita, que é a pedra que consegue atrair ferro ou não, tá? E depois descobriram, por observação, né, que o nosso planeta, seja ele plano ou global, né, o globo, tá, ele tem uma característica, né, que é observável, que uma bússola vai apontar para um... Não importa que lado você vira, a bússola vai apontar sempre para um local. Chamaram esse local de polo norte magnético, só para dar um nome, né? Porque os caras estavam aprendendo, né? Então deram um nome lá. Polo norte, polo sul, né? Linha de força. Isso a gente já viu, já no primário, né? Praticamente na oitava série a gente viu isso daí. Só que o que talvez a gente não tenha aprendido ou percebido é que esses materiais todos, eles apresentam essas características que podem ser misturadas as coisas, né? Então, como eu falei, o cobre ele pode possibilitar passagem de corrente elétrica e eventualmente não ser atraído por um ímã. E pode ter um material que seja atraído por um ímã, mas que não seja muito bom para conduzir eletricidade quanto o cobre. Por quê? São características dos materiais, né? E tem outros que não são nenhum nem outro, nem o plástico, por exemplo. O plástico ele nem conduz eletricidade, a régua, né? Ela nem conduz eletricidade e nem é atraída pelo ímã, tá? Beleza. Mas o que importa aqui é que um cara, um dia, ele estava fazendo uma experiência, ele gostava muito de mexer com eletricidade. E ele estava fazendo uma experiência, e naquela época os caras eram tudo louco, né? Os caras descobriam as coisas, assim, não por observação apenas, né? Às vezes aconteciam alguns acidentes na vida do cara lá, e, e o acidente proporcionava o fato dele conseguir descobrir coisas, né? Hoje mesmo eu estava discutindo lá no meu Facebook, né? Porque a única coisa que a gente faz no Facebook hoje em dia, no Instagram, além de se mostrar para os outros, é a gente discutir medicina, né? Política, né? Brigar, tretar com os outros, não é assim? Então, eu estava tratando com um cara lá, tá? Sobre a utilização ou não de algum fármaco, né, para tentar reduzir a carga viral para a gente não pegar Covid. Olha que maravilha. Então, eu, que sou engenheiro, não tem nada a ver com medicina, me julgo na capacidade, né,
de discutir essas coisas. Mas por quê? Porque eu tenho o Google. E o Google na mão, meu amigo, é o poder. Tá? Eu tenho o Google. E se eu tenho o Google, eu consigo fazer o que eu quiser na vida. Porque daí eu viro conhecedor de tudo, não é assim? Tá? Então eu estava discutindo com o cara. A penicilina, por exemplo, foi descoberta por engano. Os raios-x foram descobertos por engano. E o que aconteceu com o cara é assim, ó. A gente sabe que esse ponteirinho vermelhinho da bússola, ele sempre aponta para o norte da Terra, né? Então, se a gente virar a bússola aqui e colocar, alinhar esse norte com esse negocinho, a gente consegue saber quais são os pontos cardeais da Terra, para a gente se movimentar. Só que os cientistas na época, eles eram muito descuidados, né? Então, o cara fez o seguinte, eu vou deixar essa bússola aqui e vou passar estou fazendo uma experiência que não tem nada a ver com a bússola, mas ela está perto ali, né? Daí o cara pôs um circuitinho desse aqui de carregar o capacitor. Cadê o capacitor? Tá? O cara que está fazendo a experiência, ele pegou um circuitinho desse aqui e colocou do lado da bússola. Tá? Não em cima da bússola, né? Do lado. Assim, ó. É do lado. Do lado. Do lado, César. Lado. Beleza. Tá? Então é óbvio que o circuitinho era simples, desse jeito, né? Ele colocou o fiozinho, passava aqui e tal. Daí, aqui, obviamente, também, né, para o negócio não ficar ligado direto, cara, ele colocou uma chavinha e a gente representa o switch, né, uma chave no circuito, como sendo alguma coisa desse jeito aqui. Tá? Ficou uma bosta aqui, mas dá para vocês entenderem, vai. Não fica bravo, não. Isso daqui é um fiozinho, é como se fosse um conector, né? Que a gente chama de chavinha, né? Ou seja, tem um negocinho aqui para indicar que eu posso fechar e abrir isso daqui. Se eu fechar, o circuito funciona. Se eu abrir, não funciona, né? Então, por exemplo, o capacitor está vazio, não tem carga nenhuma. Bateria está com carga. Se eu deixar assim, vai continuar assim. A inércia do circuito vai ficar assim, não vai acontecer nada. Só que o cara fez assim. Quando ele fechou esse negócio aqui, o que aconteceu com as carguinhas? Elas começaram a andar aqui, né? Para fazer o quê? Para fazer a distribuição aqui e começar a carregar. Portanto, quando as carguinhas fizeram isso, houve uma corrente, tá? Uma corrente elétrica que passou por esse fio aqui. E por incrível que pareça, o negocinho da bússola fez assim. Olha que bonitinho. Virou um pouquinho assim e ficou apontando para outro lugar. Ele olhou para a bússola e achou estranho. Oh, nossa, o que aconteceu? Daí ele desligou. Desligou, parou de passar a corrente, a bússola voltou a apontar para a posição certa que ela estava. Ou seja, o que virou não é a bússola inteira, né? Só esse ponteirinho. Cara, daí ele falou, não acredito, deixa eu ver de novo. Pum, a bússola, o ponteirinho virou para cá. Daí ele desligou, o ponteirinho voltou para o norte. Desligou. Cara, daí esse cara falou assim, porra, deve ter alguma coisa, que eu não sei o que atrai a bússola. Só que o que atrai a bússola que a gente aprendeu lá na oitava série? Um ímã. Então, se um ímã atrai a bússola, significa dizer que quando um circuito está ligado e tem uma corrente elétrica passando por ele, de alguma maneira ele influencia a bússola, porque o ponteirinho da bússola ele muda de posição, né? E como a bússola está muito perto do fio, o fio influencia na bússola. Se eu trouxesse a bússola longe, tá?
essa corrente elétrica não influenciaria tanto. Pô, daí o cara postulou uma ideia. Ele falou assim, caramba, eu estou observando isso, né? Eu estou observando que numa população, né, quando eles tomam ivermectina, alguma coisa acontece que tem menos internação. Será que mesmo que a ivermectina seja para o cara cagar melhor, não pode ter alguma, porque é uma droga, né? Não pode ter alguma coisa no composto que ajude, né, o organismo a combater o vírus? Será? É essa questão que a gente faz. É isso que eu estava tretando, né? Agora, se você proibir o imbecil que estava fazendo essa experiência aqui, tá? De fazer a experiência e chegar para ele, não, você não pode comprar bússola. Não, não, bússola você não pode comprar. O cara nunca, na vida dele, ia ter descoberto isso. E a gente critica quem quer fazer esse tipo de experiência. Ligar a chavinha para ver se a bússola muda. Chato, né? E daí vocês vão falar assim, o César ainda ele fica colocando minhoca na cabeça da gente. Escola sem partido. Idos. O César Lazarento. É isso aí. Tá? Então, na realidade, gente, eu só estou dando esses. Porque aqui na academia, né, como eu já falo para vocês, é o único espaço que a gente tem a permissão para falar besteiras. Tá? Porque é aqui que saem as ideias, que saem as invenções, que saem as discussões, né? Então, gente, vamos pensar nesse negócio da bússola, né? Poxa, o cara fez uma experiência, observou. Então ele postulou uma teoria, tá? Porque toda vez que ele fechava a chavinha acontecia isso. E olha que interessante. Tá? A coisa que ele observou deu base para a gente entender, tá? O que hoje talvez possa ser natural, tá? Porque a gente usa na casa da gente, tá? Ao conhecimento sobre a corrente alternada. Tá? E eu vou dizer por quê. Porque toda a teoria sobre corrente alternada está embasada, tá, em campos magnéticos variáveis. Tá? O cara percebeu também que a movimentação da bússola ela só acontecia no momento que ele fechava a chavinha. Porque depois que ele fechava a chavinha, tá, não havia mais atração. Por quê? Porque a corrente elétrica aqui ela passava a ser constante. Tá? Quando ele abria a chavinha, a tendência é haver uma interrupção. Interrupção de uma corrente é simplesmente você fazer com que ela deixe de existir. Se fazer com que ela deixe de existir, significa você variar ela do que ela está até zero. Tá? Então, o cara supôs e observou que as coisas acontecem apenas quando existe uma variação da corrente. Ela existe, parou de existir. Daí a bússola volta a apontar para o norte de novo. A hora que você liga, ela começa do zero e vai até
um determinado limite, que é o quanto que vai sendo carregado aqui o capacitor. Então a bússola só dá um pulinho, pulinho, pulinho. Cara, então ele entendeu várias coisas. Primeiro, ele entendeu que um campo elétrico, tá, pode causar o que a gente chama de campo magnético. E eles são proporcionais. Só que o campo magnético formar constante, né, um fluxo de corrente constante, tá? Ele não causa o que a gente chama de irradiação eletromagnética. Ou seja, se para haver uma influência eletromagnética em qualquer outro dispositivo perto de um fio, eu preciso ter uma corrente elétrica variando de zero para alguma coisa, de alguma coisa para zero, de zero para alguma coisa, de alguma coisa para zero. Então, se eu fechar essa chavinha aqui, ó, e ficar fechando, tá? Provavelmente a bússola vai ficar alterando e não alterando, alterando e não alterando. Porque daí eu tenho a influência externa, porque o campo magnético vai variar. Um campo fixo, um campo magnético fixo, tá? Ele não é irradiado. Nossa, cara, não é tão simples assim, mas para o nosso curso de eletrotécnica, basta entender que se eu tivesse uma bateria e nessa bateria eu conseguisse ficar alternando a polaridade dela, tá? Se eu tivesse uma bateria e nessa bateria eu conseguisse, por algum motivo, ficar alternando a polaridade dela, tá? Eu iria ter, por um circuito qualquer, corrente elétrica, ora indo num sentido e ora no sentido oposto. Ora num sentido, ora no sentido oposto. Ora num sentido, ora no sentido oposto. E mais, que o fato dessa variação, né, dessa corrente elétrica, que de uma certa maneira provocada por uma variação de um campo elétrico, ela gera um campo magnético, tá? Ela gera um campo magnético nos fios desse circuito. Então, se eu fizer isso daqui, tá? Eu vou ter hora corrente. Ué, por que que foi? Ah, tá. Eu vou ter hora corrente num sentido, tá? E hora corrente em outro sentido. Bom, se eu tenho uma corrente que vai num sentido e hora, eu ainda não sei como que eu vou variar isso daqui, né? Mas se eu tenho uma corrente que vai num sentido e uma corrente que volta no outro sentido, os lados, né, os sentidos da corrente, eles se alternam. E eles vão se alternar em função, tá, da velocidade com que eu mudo essa bateria aqui. Ou seja, se eu mudar com uma frequência mais rápida, ou com mais vezes por segundo, tá? Essa bateria aí vai fazer com que essa corrente alternada, ela também se altere com uma frequência maior. Beleza. Então a corrente alternada, que gera um campo elétrico alternado e automaticamente gera, em função dessa alternância do campo elétrico, um campo magnético alternado também, que pode ser eventualmente irradiado no meio, foi descoberto de bobeira. Não foi, não é que é de bobeira, né? Foi descoberto a partir das observações, das marcações, dos testes, das análises que o cara que descobriu isso fez.
E depois que ele descobriu isso daí, ele começou a tentar descrever as coisas que ele estava descobrindo através de tabelas, através de dados e através daquela linguagem que todos nós conhecemos, né? Que é a linguagem da matemática, que é uma ciência exata e que prova muitas coisas, né? Então ele falou, bom, eu vou colocar intensidade, variar a intensidade, ver o que acontece, tá? Vou variar a frequência com que eu mexo isso daqui para ver o que acontece, tá? Isso tudo ele foi fazendo, tá? De maneira a anotar, né? A discutir. Daí ele conversou com o assistente dele. Daí ele foi na academia, ele levou todas essas descobertas, tá? E os caras lá, que eram conhecedores, pesquisadores também, tá? Eles não falaram pro cara, não, você é bolsonarista, não, você é lulista, cara, você é negacionista, onde já... Não, teve até alguns que fizeram isso, mas eles simplesmente começaram a observar a mesma coisa e também começaram a fazer as experiências para tentar até refutar a hipótese que o cara fez. Falar, duvido que você... Ô, louco, cara, que você colocou a bússola lá e a bússola mudou? Duvido. Né? Falar, então faça a experiência, filho. É assim que funciona. E é isso que aconteceu. Bom, então, o cara descobriu que existe uma relação, tá? Uma relação entre um campo elétrico, tá? E o que a gente chamou de influência magnética. Tá? Mas ele não se conteve só nessa parte, né? Ele percebeu também que se existe uma relação entre um corpo elétrico, um campo elétrico e uma influência magnética que esse campo elétrico produz, tá? Ele também descobriu, e aí que tá o negócio mais legal ainda, que uma influência magnética, tá, num corpo condutor, tá, também vai causar no interior dele um campo elétrico, desde que essa influência magnética seja alternada. Porque se for uma influência magnética constante, tá, não vai acontecer muita coisa. E na realidade, depois, mais tarde ainda, fazendo as experiências certas, fazendo as análises certas, ele chegou à conclusão de que não é só o campo ser variável que provoca essa influência de campo elétrico no condutor, tá? A variação do campo tem que ter uma intensidade que depende do tempo da variação do campo. Tá, explica melhor. Vamos pegar o seguinte, o ímã. Se a gente pegar um ímã, tá, vamos esquecer a bateria por hora e vamos trabalhar agora com o magnético. A gente sabe já que o ímã ele é composto de dois negocinhos, né? Dois polos, né? A gente sempre aprendeu isso daí, espero que continue sendo verdade, até que alguém refute isso daqui e diga para mim que não é verdade. O ímã, ele é composto, é uma pedra, alguma coisa composta de dois polos, polo positivo e polo negativo. Por experiência e observação também, com limalha de ferro, tal, não sei o que lá, né? A gente vê, primeiro primeiro o cara observou, né? Depois que ele postulou as teorias, né? Que tem
umas coisas que ele chama de linhas de campo magnético que acontecem no ímã. Sai sempre do polo positivo. Foi convenção também. O cara convencionou, né? E essas linhas aqui, ó, tá? Elas são fixas. Depende da quantidade de material que é feito o ímã. Outra coisa que o cara descobriu também é que se eu pegar o ímã e quebrar ele em dois pedacinhos menores, tá? Não tem como quebrar o lado. Ele vai se transformar em dois ímãs, tá? Dois ímãs quebrados com polos positivo e negativo em cada um. E as linhas de força vão acontecer. Outra coisa também é que se eu colocar as linhas de força nossa senhora, as linhas de força aqui, ó, do positivo para o negativo, né? Então vai acontecer linhas de força assim, vão acontecer, né? Nossa, estou falando português exástico, né? Na minha vila e na minha cidade nós fala desse jeito mesmo, tá? Né? Mas vão surgir linhas de força assim também, ó. É tortinho, tá? Faz de conta que vocês estão entendendo aí o que eu estou falando. É muito difícil desenhar, pelo amor de Deus. Muito difícil desenhar. Bom, esquece. Mas vai ter linhas de força aí entre esses dois negócios. Só que essa linha de força, se a gente não mexer os ímãs aqui, não vai ter uma variação da intensidade desse fluxo magnético, desse campo. Não vai haver, se os ímãs ficarem fixos. Mas, se eu pegar esse ímã e afastar e fazer assim, tá? A gente vai perceber que vai existir uma concentração ou uma separação das linhas de força aqui em função da distância que o ímã está do outro. Ou seja, a influência desse campo vai diminuir. Depois ele descobriu que é o quadrado da distância também. Daí ele fez um paralelo com aquele negócio de campo elétrico que a gente já viu, né? Que a atração entre as cargas diminui com o quadrado da distância. Juntou tudo isso daí, montou uma lei de Gauss, né? E que é difícil pra caramba, a gente vai lá, sofre pra cacete para entender, mas é isso. A lei nada mais é do que a descrição do que eu estou falando para vocês, tá? Depois Maxwell pegou essa lei ainda e falou, cara, tem uns negocinhos assim que a gente pode mexer aqui, ó, juntar essa com essa, subtrair aqui, cancelar uma com a outra, assim, pá, e fica as quatro leis lá maravilhosas que relacionam os campos elétricos aos campos eletromagnéticos, tá? E isso que dá o nosso conhecimento, né, que propiciou com que nós fizéssemos todas as transmissões eletromagnéticas que a gente entende, desde o rádio até o Wi-Fi, e que a gente conseguisse entender também a ótica, e que a gente conseguisse entender um monte de outras coisas. Tá? Então, se você pegar um fio qualquer, tá? Se você pegar um ímã qualquer, tá? Que ele tem uma intensidade legal. Se você pegar esse ímã e, de alguma maneira, você chacoalhar ele aqui, ó, perto desse fio, tá? Nesse fio vai surgir um campo elétrico. E o que significa campo elétrico? Significa que vai existir uma corrente elétrica, concorda? Porque a variação do campo magnético, tá, vai causar nesse fio um campo elétrico que vai gerar corrente elétrica por ele. E como isso acontece só se eu ficar variando, né, a intensidade de campo, tá?
a intensidade do campo elétrico, que vai gerar corrente elétrica, vai ficar variando também, portanto, o campo elétrico vai ser variável. Então, o campo magnético variável vai gerar um campo elétrico variável. Mas não é só o fato de eu colocar isso daqui pertinho e ficar virando que vai influenciar na intensidade do campo elétrico. É a taxa com que eu vá variar isso daqui. É derivada da derivada, entendeu? Ou seja, é a taxa de variação de campo é que vai também influenciar na taxa de variação do meu campo magnético e na intensidade da corrente. Lembrando que corrente elétrica é a quantidade de cargas, né, por uma unidade de área por um segundo, né, que provoca o ampere, que é os coulombs por segundo. E eu nem estou falando de esquentar o material, tá? Porque quando eu submeto um material a uma variação de campo magnético, se esse material inserido ao campo magnético ele é susceptível a essa variação de campo, ou seja, é um material que realmente, quando você colocar o campo magnético variável, ele varia também com a taxa de variação desse campo magnético, significa que o material vai esquentar também. Por que ele vai esquentar? Porque os elétrons, os átomos, as moléculas que compõem o material, como elas são susceptíveis à variação do campo magnético, ela vai tentar se alinhar ao campo, que é o que acontece quando eu coloco a bússola aqui. Quando eu colocar a bússola perto de um ímã, a tendência da bússola é alinhar ao ímã. Por quê? A influência do campo do ímã, do campo magnético do ímã, na bússola vai ser muito maior do que a influência do nosso campo magnético da Terra, apesar de que a Terra tem uma massa muito grande, uma inércia muito grande e um campo magnético muito grande. Por que tem campo magnético? Alguém já pensou? Tá, por que a Terra tem campo magnético? Será que não é porque dentro da Terra a gente tem ferro derretido e o ferro é um material magnético e quando ele está se movimentando, ele gera um campo elétrico por causa da taxa de variação dos elétrons que estão naquele magma, naquela maçaroca, naquele plasma que a gente tem no centro da Terra, né? Significa dizer que se a Terra não girasse, a gente não teria campo magnético? Provavelmente não. Se a Terra não girasse, a gente não teria campo magnético. Ah, mas Marte gira e Marte tem um campo magnético menor do que a Terra. Sim, porque a massa de Marte é menor do que a massa da Terra e o núcleo de Marte pode ter esfriado um pouco antes do núcleo da Terra. Então, não sei, eu não conheço Marte, cara. Não cortei Marte para saber o que tem lá no núcleo. Agora que a gente está começando a mandar sondas, né, espaciais para verificar. Mas na Terra também. Na Terra você não consegue furar a Terra para saber. Então, você é um crente, você não é um cientista. Você acredita que isso acontece. Sim, a gente acredita por observações. A gente observou. Mas a Terra é plana, não é? Tudo bem. Eu acho, né, que as observações provam, né, que a Terra é redonda. Ah, mas eu contesto. Tudo bem, cara. Você tem todo o direito de contestar. Eu respeito, né, a tua contestação. O que eu não posso aceitar é que você não admita que cientistas, né, consigam mostrar para você, tá, o que parece ser óbvio para eles pelas observações que eles fazem, de que a Terra é redonda, que o núcleo é ferro derretido, é um magma, entendeu? Ele nunca furou, cara. O furo mais fundo que a gente tem é um furo lá na União Soviética que tem, sei lá, 15 quilômetros de profundidade, tá? Você não consegue furar mais, é muito difícil furar, né?
Ah, mas os caras furam para tirar petróleo. Sim, mas vai ver a profundidade do furo. Entendeu? Né? Então a gente tem que acreditar nesses caras aí, não tem jeito, cara. Né? Por quê? Porque eles estão mostrando, eles provam matematicamente que é isso que acontece. Tá? E por que eu estou falando disso? Tá? Porque pensa comigo agora, nesse circuito aqui. Ó. Eu vou, ao invés de usar esse símbolo de bateria aqui, tá? Eu vou criar um símbolo diferente e eu vou chamar isso daqui de gerador. Eu vou pôr uma bolinha, tá? Uma bolinha. Eu vou colocar um G de gerador aqui dentro e vou dizer para você que essa bolinha aqui é um gerador. Eu não sei ainda como que eu faço essa geração, mas a gente vai aprender. É um gerador de corrente alternada. Então, acredite em mim que esse é um símbolo que eu desenhei agora, inventei, só para ficar mais fácil para a gente entender, né? Esse é um gerador de corrente alternada. Né? Gerador. Existe isso? Ah, acredite que exista. Né? Por quê? Porque se você pegar um motor de Fusca e acoplar nele um gerador e fazer o motor de Fusca rodar lá a gasolina, ele vai gerar o gerador e vai ter energia lá. Enfia o dedo lá que você vai levar choque. Então o negócio existe. Tá bom? Não é ficção. Existe. Então, os cientistas observaram isso. Falaram, pô, se existe, vamos estudar como que isso acontece, tá? Aí você fala assim, ah, não, primeiro eles estudaram e depois fizeram. Legal, primeiro eles formularam uma teoria e depois eles construíram, tá? Então, é assim que faz. Primeiro você vislumbra uma teoria e depois você constrói. Tá? E a teoria, ela tem que ser consistente. Tem que estar embasada no que a gente chama de leis. Não é lei, são coisas que já foram provadas antes para existir, né? Então vamos lá. Se é um gerador, o que vai acontecer com a corrente aqui? Ela hora vai estar num sentido e hora vai estar no outro sentido. Não é assim? Tá. Gente, desculpa aí. Se hora vai estar num sentido e hora vai estar no outro sentido, isso vai acontecer dos dois lados do circuito, não vai? Tá? Então, o que vai significar? Que esse capacitor, ora ele vai estar carregando positivo desse lado e negativo desse, mas na outra hora, no outro sentido, ele vai estar carregando negativo desse lado e positivo desse. E na outra hora, vai voltar a carregar positivo desse, negativo desse. E na outra hora, vai ficar alternando. Tá? Bom, se ele vai ficar alternando, deixa eu apagar essas carguinhas aqui. Se ele vai ficar alternando, você concorda comigo? Eu não estou tentando te convencer, tá? Estou tentando só mostrar, tá, uma coisa que eventualmente possa estar acontecendo. O campo elétrico aqui, ó, ele vai ficar variando, concorda? Variando. Bom, se ele vai ficar variando, você concorda que a tensão que eu vou ter nesse resistor também vai ficar variando? Porque o campo elétrico aqui varia, a corrente elétrica vai e volta, esse campo elétrico varia conforme a corrente elétrica, e a queda de tensão aqui nesse resistor também vai ser variável, ela vai ficar variando conforme a alternância dessa corrente aqui. Tá. No circuito de corrente contínua, a gente já viu que o capacitor tem um tempo de carga, e a hora que termina esse tempo de carga, a corrente elétrica cessa pelo circuito. E o capacitor fica carregado até que a gente, por algum outro circuito, por algum momento, a gente descarregue esse capacitor. Vocês concordam comigo? Então, nesse caso, o capacitor nunca vai se carregar. Por quê? Porque a corrente elétrica aqui, ó, vai ficar variando de um lado e variando do outro. E se a gente observar o resistor, que está aqui, o resistor, a gente sempre vai ter uma tensão aqui
que é proporcional à variação da corrente, ou seja, olha que interessante, eu vou ter no resistor uma queda de tensão variável, né? E essa queda de tensão variável vai ser proporcional à tensão do gerador alternado. Ou seja, o capacitor nunca vai carregar e nunca vai ficar descarregado. Na realidade, ele vai ficar só tentando carregar e descarregar conforme a variação da corrente que acontece no circuito. Não é assim? Então, a gente pode inferir dessa observação que existe, se você construir, né? Porque tem gente que é que nem São Tomé, né? O cara só acredita se enfiar o dedo na ferida. Não é assim? Só que como ele não tem condição de enfiar o dedo na ferida, então ele fica na dúvida, e a dúvida, cara, é cruel, porque ele não sabe se ele acredita ou não, né? Então monta um circuito e faz a experiência e mede. E você vai medir 200 mil vezes e vai perceber o que um cara já percebeu há 200 anos atrás e colocou num livro para facilitar a tua vida, né? Quando a gente estuda ciência, a gente estuda engenharia, a gente estuda escritos das pessoas que observaram as coisas e colocaram num livro. Pode ser que a gente não entenda o jeito que o cara escreve, né? Que nem quando você for ver em Física 3, ou se já viu, né? Maxwell, ou já viu Lei de Gauss, ou já viu Lei de Coulomb, ou já viu Lei de Ohm, né? E você não conseguiu entender lá a matemática, por que você não conseguiu entender a matemática? Não é porque o negócio não existe, não funciona. É que você não conseguiu entender a linguagem com a qual o cara escreveu para você. Porque você não entende matematiquês. Mas se você entender matematiquês, pode ser que você entenda. E talvez fique muito claro para você. Eu estou tentando explicar sem o matematiquês. Eu estou tentando explicar de uma maneira lúdica para que você entenda. Que talvez, desse jeito que eu estou tentando explicar para você, quando você pegar uma equação de carga ou descarga de um capacitor, ou alguém falar para você que o capacitor funciona como se fosse um bloqueio, uma interrupção para a corrente contínua, você entende, porque vai chegar o tempo de carga dele e depois vai interromper, não vai passar corrente por ele. Mas que ele funciona como se fosse um curto-circuito para corrente alternada. Por que como um curto-circuito? Porque a corrente vai ficar alternando, não é que ele é um curto-circuito que a corrente vai passar por ele aqui. Não é isso que acontece. Acontece que as correntes vão ficar variando aqui, ó. Hora ele vai carregar, hora ele vai descarregar, hora ele vai carregar, hora ele vai descarregar. Legal. E mais, hein? Vou falar uma coisa agora que é muito importante nesses 5 minutos aqui, tá? Eu vou. Uma das maneiras que a gente tem para mostrar a frequência com que uma tensão alternada ou uma corrente alternada se alterna no circuito é usando aquela fórmula matemática do seno, tá? E o seno é assim. A gente diz, né, se eu pegar aqui um, um círculo trigonométrico, né? Uma função que descreve uma coisa que começa de um lado, daí ele vai até o zero do outro lado, depois começa a crescer no sentido contrário e chega até o zero de novo, tá? A gente diz que isso daqui é uma função seno, senoide. Uma senoide tem essa característica, tá? Então, o gerador, ele gera corrente alternada, tá? E uma maneira matemática de expressar isso daí, matematicamente, é dizendo que se ele tiver uma rotação aqui, né? Uma rotação fixa, né? Uma rotação fixa, tá? Significa que um ciclo de vida, ele começa no zero,
vai até o máximo de geração, vai até o mínimo, depois vai até o máximo para o outro lado, depois ao mínimo. E daí, se eu descrever isso daqui, eu vou descrever como sendo um seno de alguma coisa. E a descrição matemática disso é isso. Certo? Bom, se eu aplicar esse seno nesse circuito, eu vou ver que o capacitor ele não vai carregar, mas ele leva um tempinho. Você concorda comigo? Que ele leva um tempo para começar a carregar em função do resistor aqui e da capacitância desse. A gente viu para corrente contínua, né? Para corrente alternada é a mesma coisa, ele leva um tempo. E como que eu vou descrever esse tempo que ele leva para carregar e para descarregar? Né? Não, é aqui. Tá? Eu vou descrever isso daí como sendo um tempo diferente aqui, ó. Ou um atraso, tá? Ou um adiantamento. Deixa eu pintar de outra cor. Tá? É aqui que eu pinto? Cores do tema. Não. Cadê? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sempre organizar, pintar. Ai, meu Deus. Caramba. É preenchimento. Preenchimento. Não é preenchimento. Estilo verde. Ah, tá bom. Tá? Ou seja, no capacitor, apesar de eu estar gerando o vermelho aqui, no capacitor, quando eu for medir, tá? Eu vou medir um atraso ou um adiantamento das correntes aqui, tá? Por causa dessa coisa aqui de ele ter que levar um tempo diferente para terminar de carregar e descarregar e terminar de carregar. Então, daí, se a gente pôr a matemática nisso daí, vai ficar mais complicado para a vida da gente, né? Mas é por isso que quando, eventualmente, você faça um curso técnico, tá? As pessoas fazem algumas coisas para lembrar, né? Assim, capacitor adianta a tensão. O que é adiantar a tensão? Tá? Capacitor atrasa a corrente. O que é atrasar a corrente? Tá? É o tempo, né, em que você consegue medir o negócio em relação ao circuito que está gerando ele. Tá? Então, se a gente pôr um geradorzinho de 12 volts aqui, ele vai gerar 12 volts. Tá? No caso, 12 volts é 12, que é a amplitude, né, do gerador. Então, é mais 12 menos 12. Putz, daí, então, mais 12 menos 12, a gente tem 24 volts, né, desse picozinho pro picão aqui. Então, picazinha pro picão. Aqui tem 24 volts, que a gente chama de 24 volts pico a pico. Tá? Mas a gente representa como sendo 12, porque 12 aqui, ó, o seno vai para cima, né? Tá? Seno do quê? Ah, do ômega T. Ah, os caras falam ômega T. Ômega T. Ômega T, o que é o ômega T? O ômega T, tá? É a ômega é a velocidade com que está rodando, é a frequência, né? Na realidade, ó, eu venho aqui é pi. Pi, lembra o pi? E, então, pi 13,3,14, 16, 17, 19, 22, 21, 23, 47, 85, 97, 83, é o pi. E aqui, ó, 2pi. Então, em vez de falar ômega, a gente pode falar 2πf. Eu não vou escrever o pi, que eu não sei o símbolo. Né? 2πf. O que é esse 2πf? É o ômega. Velocidade angular com que isso muda, que vai influenciar na frequência da onda. Que também leva em consideração um monte de coisa aqui, cara. Tá? Que a gente não vai entrar no cálculo hoje, porque já acabou a aula. Beleza? Então, moçada,
Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, muito mais do que menos, o que é a tensão alternada e qual é a influência da tensão alternada num circuito capacitivo e mais, né? Qual a influência do resistor e o capacitor num circuito de corrente alternada, o que causa atraso de corrente alternada no capacitor, tá? E mais, a influência que um campo elétrico variável influi no campo magnético, porque isso daí vai dar base para a gente entender transformador, né? Transformador. E que depende da taxa de variação do campo. Gente, deixa eu parar de gravar aqui. Ó. Vai no canal, assiste de novo, dá joinha. Você que caiu de paraquedas, minha aula é zoneada desse jeito mesmo. Se quiser ter aula comigo, continua vendo. Se não quiser, sobra só os meus alunos queridos aí, que eles são obrigados a ter aula comigo, porque senão vai tirar nota baixa na prova e daí eles vão se ferrar e ter que fazer DP. Beleza?